todo domingo nós nos reunimos. Chamamos essa igreja. Mas recentemente tudo mudou. A igreja não está limitada a paredes. Ela não é bancos, nem púlpito. A Bíblia diz: nós somos a igreja. Então, o que isso significa? Igreja, quem somos versus quem deveríamos ser. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa série de mensagem, nós temos visto, tem sido uma caminhada de autoavaliação, não é? Uma caminhada de autoavaliação, tanto pessoal como uma igreja local. Tem sido uma caminhada onde nós temos visto onde nós estamos, aonde podemos melhorar, aonde podemos crescer, né? Aonde podemos consertar. Nós iniciamos essa série, para quem está nos acompanhando hoje, falando sobre a igreja precisa lembrar de qual é a identidade dela. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? Para que Jesus nos colocou na face da terra? Também falamos que uma igreja que nós devemos ser é uma igreja que tem fome de Deus. Que não adianta você ter uma mega estrutura, não adianta você ter bastante pessoas, não adianta você ter grandes coisas que aos olhos, a ótica humana pareça ser bom, se nós não tivermos fome de Deus. A igreja precisa ter fome de Deus. E nós falamos também que uma das características principais que a igreja tem que ter é a gratidão. A igreja tem que ser grata a Deus. Tanto nós como a igreja local, nós temos que expressar gratidão a Deus. Aliás, isto era o oposto de todos aqueles, principalmente quando saíram do Egito. O oposto de gratidão é murmurar, a ingratidão daquilo que Deus faz. E a igreja que nós devemos ser é aquela que expressa gratidão a Deus. É aquela que adora a Deus, que é grato a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Porque mesmo não nos dando aquilo que nós queremos, nós somos gratos a Deus porque sabemos que Ele é bom. Mesmo não entendendo, Ele continua sendo bom. E também falamos semana passada sobre a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, que era uma igreja que tinha Bíblia, tinha conhecimento. Jesus elogia eles por combater heresias, combater os apóstolos falsos, mas faltava o principal nessa igreja, que era o amor a Deus. Colocar aquilo coração, colocar intensidade, entrega, assim como eles faziam antes. É isso que Jesus diz a eles, que vocês retornem a praticar as primeiras obras. Então, foi isso que nós conversamos semana passada. E note que uma igreja de sucesso tem tudo a ver com Deus. Uma igreja de sucesso tem tudo a ver com aquilo que Deus faz no meio do teu povo. E não tem nada a ver com estrutura, com homem. Não tem nada a ver com isso. Mas o foco principal é Deus. Só que, quando esse foco principal que é Deus, nesse relacionamento com Deus, nesta fome de Deus, nessa gratidão por Deus, nessa identidade da igreja, é impossível, então, isso não refletir nos relacionamentos. É impossível isso. Uma que nós somos um corpo de Cristo Jesus.
Então esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus, ela tem que refletir também nos nossos relacionamentos com as pessoas. E então, sobre isso que nós vamos refletir hoje. Porque a igreja que devemos ser é uma igreja que promove relações saudáveis. Uma igreja que nós falamos de sucesso, segundo os olhos, quando nós colocamos aqui os slides, versus a igreja de sucesso perante os olhos de Deus, e um dos temas ali era a igreja que promove relacionamentos saudáveis. Essa é a igreja que nós devemos ser. É aquela que envolve companheirismo, que envolve apoio. E quando uma igreja mantém relacionamentos saudáveis, as pessoas se entusiasmam com ela. Elas querem estar juntas. As pessoas querem estar unidas. Elas não veem a hora de estarem juntos, como um corpo, cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor. Essa animação pode ser observada tanto nos frequentadores da igreja e também naqueles que visitam a igreja local. Ela percebe que há relacionamentos saudáveis naquela comunidade. Mas também é preciso deixar claro que essa característica de relacionamentos saudáveis não significa que todos na igreja pensam de forma iguais. Relacionamentos saudáveis não significa que todos agem da mesma forma e pensam iguais. Toda igreja sadia e em crescimento tem algo em comum. Qual é este algo em comum que há em todas as igrejas? Problemas. Todas as igrejas têm problemas. Se você encontrar alguma igreja que não tem problema, avisa eu aí. Fala para mim aonde é, né? Que eu quero conhecer essa igreja. Por quê? Porque aonde tem pessoas, aonde tem o Robert lá no meio, com certeza tem problema. Nós estragamos os ambientes, muitas vezes. Mas problema também é sinal de crescimento. É sinal de que as pessoas estão buscando melhorar. É sinal de esforço. E assim é no casamento, na família. Tem problemas, mas as pessoas estão sempre buscando, se esforçando em melhorar. E Jesus nos ensina por diversas vezes que ter um relacionamento certo uns com os outros é mais importante do que apenas dizer que faz parte de uma igreja. Jesus nos mostra isso, que se relacionar com os outros é mais importante de você dizer, eu vou na igreja. Ter comunhão de fato com os irmãos é muito mais importante de dizer, meu pai e minha mãe vai na igreja, eu vou também. Ou eu sou membro da Ebenezer. Só isso, perante a Bíblia, não basta. Mas o problema é que muitos pensam, muitos acreditam que pode ser igreja fora do corpo de Cristo Jesus. Ou então que podem se relacionar com Deus sem se relacionar com o corpo de Cristo Jesus. Muitos pensam que pode ter um relacionamento afinco com Deus sem ter um relacionamento com as pessoas. E isto é impossível. E cada vez mais isto vem crescendo. Porque a cultura pós-moderna quer colocar isso em nossa mente. Ela quer colocar uma autossuficiência, que nós não precisamos de ninguém, que nós não dependemos de ninguém. E isso é antibíblico. Se eu falar que eu não dependo do meu irmão, da minha irmã, a Bíblia não nos ensina assim.
Ela quer colocar que um relativismo, que tudo depende. Não é bem assim, pastor, as coisas. Jesus rasgou o véu, eu não preciso dos irmãos. Sim, mas Jesus é a cabeça do corpo. É impossível desligar a cabeça do corpo e o corpo da cabeça. Se eu me desligar, eu sou um membro amputado. E um membro amputado sem o sangue, ele não tem vida. Ele não tem vida. Uma autoindependência. Ou um isolamento. Em uma sociedade que tenta inculcar em nós a cultura pós-moderna, aonde amigos, as suas amizades, são cultivadas por detrás de uma tela de celular, por detrás de um computador. Eu não preciso se relacionar com pessoas. Eu tenho celular, eu tenho vários amizades no Facebook. Tem gente que manda os parabéns para você lá que você nem conhece no Facebook, mas já chegou uma notificação para ele que você está fazendo aniversário. E você não sabe nem quem é. Mas é um grande amigo, porque me mandou parabéns. E isso vai nos afastando cada vez mais da realidade do corpo de Cristo Jesus. Isso vai nos afastando cada vez mais da dependência de um do outro. Então, Jesus nos mostra o caminho para vencermos essas barreiras. Por várias vezes na Bíblia, a Bíblia nos mostra que os relacionamentos saudáveis são uma das formas básicas que Deus usa para mudar vidas, para curar feridas. Deus usa os relacionamentos para isso. E Pedro fala sobre isso em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10 e 11, onde ele diz: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, quando pessoas estão aflitas, quando pessoas estão passando por problemas, elas não pensam, elas não conseguem enxergar que o corpo de Cristo, a igreja, as pessoas, ela não consegue enxergar que este corpo de Jesus é o instrumento, o agente de cura para ela. É o agente de cura. As pessoas oram e aguardam que Jesus apareça numa túnica branca, que toque nela e resolva o problema dela. As pessoas esperam por isso. E o mais incrível em relação a isso é que ele já apareceu. Ele já veio. E quando ele veio, ele ensinou que nós iríamos experimentar o toque dele através dessa união do corpo de Jesus. Que nós iríamos experimentar o toque dele através do relacionamento com as pessoas. Mas as pessoas parecem que não têm, está se perdendo a necessidade disso. Cada vez mais as pessoas estão ficando distantes da igreja. Os desigrejados. Tem desigrejado dentro da igreja. Porque desigrejado não é só uma pessoa que não é membro de uma igreja. Desigrejado é aquele que está dentro de um templo, mas na verdade ele não faz parte deste corpo da igreja de Cristo. Por quê? Porque eu não exerço aquilo que a palavra mandou. Servir uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Dar a palavra uns aos outros.
A igreja é quem carrega o toque de Jesus para as pessoas. Quem leva o toque de Jesus para as pessoas somos nós, através da palavra viva. A palavra de Deus, as boas novas de salvação. Jesus nos escolheu para fazermos isso. Até os anjos queriam fazer isso. Mas Jesus escolheu eu e você para levar esse toque divino, que traz vida às pessoas, através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia não desvincula, não, relacionamento com Deus do relacionamento com as pessoas. Você nunca vai ver isso. A Bíblia não desvincula isso. Pelo contrário, ela diz que se não tivermos relacionamentos saudáveis, amorosos com nossos semelhantes, com a igreja, com pessoas fora, dentro da igreja, nós nem conhecemos a Deus. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos Deus, a quem não vemos? E amor é atitude, não é palavra. Amor é uma atitude. Não é só questão de odiar, mas é questão de não amar, de fato, com atitude. A Bíblia nos mostra isso, e pelo contrário, ela diz que se não tivermos esses relacionamentos saudáveis, nós de fato não estamos amando a Deus. Se nós não estamos exercitando amor em atitude, servindo, nós não estamos amando a Deus. Mas ela diz que quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus. Nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus com essas atitudes. Achamos que o serviço é o único indicador de que estamos crescendo espiritualmente. As pessoas medem espiritualidade pelo trabalho que exercem. As pessoas medem espiritualidade pelo departamento que ela está. Quando, na verdade, espiritualidade tem que ser medido, mas pelos nossos relacionamentos. E entender que relacionamento saudável, pessoal, com a igreja de Cristo Jesus, faz parte da nossa espiritualidade. Faz parte. Você se relacionar com a igreja, o corpo de Jesus, isso é um exercício espiritual. E as pessoas entendem que exercício espiritual é somente oração, leitura da palavra, jejum. Não! Você está inserido num corpo que quando você serve, quando você é servido, você está praticando também a espiritualidade. Jesus entrou na história em carne para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, e nós sabemos disso. Nós sabemos e damos graças a Deus, mas não foi apenas também só para isso, para nos salvar. É lógico que o só é algo só para expressar, mas não é só para salvar, mas também para nos ensinar como honramos a Deus. Jesus mostrou para nós como nós podemos honrar a Deus. Nós precisamos entender que eu amo a Deus, honro a Deus, e Deus é glorificado em mim, através de mim e através dos nossos relacionamentos. É isso que Pedro diz: assim, tudo que você realizar trará glória a Deus. E o contexto, ele está falando disso. A epígrafe do contexto diz: os deveres dos crentes uns para os com os outros. Você quer honrar a Deus? Você quer glorificar a Deus? Você quer trazer glória a Deus por meio de Jesus Cristo através da sua vida? Exerça um relacionamento saudável dentro da igreja. Sirva a igreja, sirva um outro. E quando eu digo servir a igreja, não é servir a Ebenezer.
Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa espiritualidade. Então eu tenho 2 perguntas para nós nesta noite. E eu quero que você analise. Faça uma autoavaliação dentro de você e não se prenda somente aqui na igreja, mas no seu âmbito de trabalho, no âmbito da sua família, porque tem gente que parece que vira crente e não pode mais se relacionar com a família. Quando Jesus manda nós irmos e não sairmos. Ou então lá no serviço, o cara não tem relacionamento com as pessoas que trabalham. Então é no trabalho, na escola, na família, na igreja, em todos os âmbitos que você está inserido. E faça uma avaliação. Se Jesus, que é Jesus, foi chamado de amigo de pecadores, porque ele gostava de estar no meio do povo, e ele nunca abriu mão da verdade, mesmo estando no meio dos pecadores, como que estão os nossos relacionamentos? Como está o seu relacionamento? Fora e dentro da comunidade. E quando nós falamos de servir a igreja também, não é servir somente a Ebenezer. Jesus não falou, o negócio é o seguinte, faz um grupinho para você, um clubinho lá, coloca o nome na igreja, e aí você trabalha só em prol dessa igreja. Tem pessoas que agem assim. Nós começamos aquele trabalho com as crianças, e não sei se vocês viram, tem uma menininha desse tamanho assim, tocando na igreja dela. E quando nós iniciamos esse trabalho na Assembleia de Deus, ele está tocando lá, um dos nossos objetivos é que nós queríamos encontrar forma de abençoar outras igrejas. Outras igrejas. E lá estava sem. E agora essa menininha está acompanhando lá na bateria. Para a honra e para a glória de Deus. Cristo está sendo glorificado através das nossas vidas. Relacionamento. E temos outros que nós poderíamos contar aqui. Então Jesus, quando fala para servir a igreja, tem gente que pensa que é para servir só a Ebenezer. É uma defesa de somente o nome da igreja. Jesus não criou nome. Então eu digo, como estão os nossos relacionamentos com outras igrejas também? Sabe, porque tem gente que é exclusivista. É só a minha igreja. Como está todos esses nossos relacionamentos que nos cercam? Sabe, nós fomos chamados para se relacionar. Jesus falou, ide pela cidade, entrai na casa, dai a paz. Quem não receber, sacode o pé, abençoa, não sai sem abençoar, abençoa e vai embora. Entendeu? Mas também, como posso melhorar e criar relacionamentos saudáveis? Como que nós podemos melhorar isso? Como que nós podemos criar esse ambiente de relacionamento saudável? Que faz parte da nossa espiritualidade. Que é uma ordenança de Deus. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz para nós, e uma das coisas que nós levamos para casa hoje, é que nós devemos ser o combustível para as pessoas. A igreja deve ser o combustível para as pessoas. Tanto para dentro da igreja, quanto para fora. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Aonde está o efeito da palavra? Aonde está o efeito que vai trazer transformação? É naquilo que o Robert fala somente? Não. Aonde está o efeito que vai mudar a vida? É aquilo que o pastor fala? Se o pastor falou, está dito. Não, absolutamente não. Mas o efeito está, fale conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida. É ela que gera esse combustível nas pessoas. Então,
você tem o dom de falar, então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. O que podemos traduzir aqui é: o bom e velho apoio é o combustível básico que torna as pessoas capazes de enfrentar e lidar com a vida à medida que ela apresenta as provações. O apoio. Coisa simples. Eu costumo dizer que todo domingo aqui eu não falo nada novo, nós falamos a Bíblia. Mas o apoio, você apoiar a pessoa, isso gera força, ainda mais usando a palavra de Deus. Isso dá gás para a pessoa. A igreja que promove relacionamentos saudáveis é aquela que exerce o ministério da restauração. Quantas pessoas estão caídas, estão frustradas, ainda mais depois de uma pandemia dessa, muitos perderam pai, filho, mãe, esposo, esposa. Quantos estão frustrados? E quem tem a palavra de ânimo? Quem tem? Quem leva o toque de Jesus a essas pessoas? É a igreja do Senhor. O problema é que muito hoje da igreja está vivendo isolada, dentro de uma bolha, só ela. Nós temos que promover a restauração. Jesus é aquele que traz a restauração por meio da sua igreja. Jesus é o fim, a igreja é o meio. É nós. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de consolo, de apoio? Quantas mulheres estão sendo abusadas e isso leva cada vez mais ao isolamento? Quantas crianças estão se distanciando de relacionamento? Um dos objetivos dos nossos trabalhos aqui quando iniciamos era criar comunhão nas crianças, criar relacionamento, criar amizades. E hoje as crianças não vêem a hora de chegar no sábado. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo isso. Estão perdendo isso cada vez mais. A internet veio colocar uma barreira, distanciando você até dentro do lar. A pessoa está no quarto, a outra está na cozinha e está mandando zap. Está conversando pelo WhatsApp, distanciando as pessoas dentro do lar. Imagine daqui uns tempos, como será essas crianças nossas? Por isso nós temos que inculcar em nossas crianças que relacionamento faz parte da espiritualidade. Faz parte da espiritualidade. E não somente oração e também leitura da palavra. É lógico que isso daí é exercício, mas não para aí. O apóstolo Pedro, dando instrução aos crentes, disse: olha, você tem o dom de falar, faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Pesquisas mostram que pessoas feridas, pessoas machucadas pelos relacionamentos, decepções ou circunstâncias contrárias na vida, são tendenciosos a se isolarem. São tendenciosos a se isolarem cada vez mais. E ao se isolarem, se sentem cada vez menos motivadas. Isso não é diferente na igreja. No pastoreio, nós vemos e lidamos muito com isso. A pessoa passa por frustrações, passa por decepção, passa por circunstância contrária. Ela se isola. E cada vez mais vai perdendo a motivação de estar junto e nutrindo isso junto com a igreja, o relacionamento. Cabe a nós, então, estarmos atentos e levarmos apoio às pessoas, a nos preocuparmos com as pessoas. Não apenas, eu não quero responsabilidade na igreja.
Não, não apenas isso. É impossível você estar no corpo e não ter responsabilidade com os outros membros. Olha, se você pensa dessa forma, eu quero te falar, é impossível você pensar dessa forma. Porque um membro do corpo serve a outro membro. Ah, não, mas eu não quero. Tá, mas pega lá o celular, usa o celular para tanta coisa, né? Manda uma mensagem. E aí, como que você está? Está tudo bem? Senti tua falta. É o sacerdócio universal de todos os santos. Nós fomos chamados para exercer isso. E aí, como é que está? Não, não vamos desanimar não, vamos seguir. Vamos continuar. Não, não para não. E você não sabe o poder que tem quando nós usamos a palavra de Deus para levar as pessoas. Nós devemos estar atentos. Mas o que nós levamos para casa para praticarmos, leve conforto às pessoas. Porque tem gente que leva desconforto. Tem gente que leva problema. Ou então, quando você pergunta, e aí, está tudo bem? O irmão já está tudo arrebentado. Rapaz, eu estou numa prova lascada. O irmão já sai pior do que estava. Né? Ah, irmão, estou passando por uns problemas. Ora por mim, eu vou estar orando por você. E assim vamos seguindo. Deus conforta pessoas através de pessoas, não tem? Deus usa pessoas. Deus vai levar o seu consolo através das pessoas. Nós somos a ferramenta que Deus usa e tem para levar o seu consolo. Nós somos o povo do consolo. A Bíblia nos mostra por diversas vezes que Paulo estava deprimido. E ele diz que ele foi consolado com a presença de alguém. Uma delas é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Mas Deus que conforta os desanimados, Deus que conforta os desanimados, me encorajou. De que forma? Me encorajou com a chegada de Tito. Tito trouxe encorajamento, consolo para o apóstolo Paulo. As pessoas não conseguem enxergar que no corpo de Cristo, ela vai encontrar encorajamento. Que no corpo de Cristo, nos relacionamentos, na igreja, ela vai encontrar consolo. Elas não conseguem entender que na igreja, na comunhão, na comunidade, no relacionamento, na amizade, ela vai encontrar energia para seguir. E as pessoas estão esperando. Ah, tem que descer um ser de branco aqui no quarto à noite, falar assim, assim, assado, né? E Deus está enviando pessoas todos os dias, todos os momentos para você, e você não percebe que é Deus enviando o consolo dele através de pessoas. Através de pessoas. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele fala de Epafrodito, fala de Tito, fala de Timóteo, fala de Onesíforo. Todas essas pessoas, quando o apóstolo Paulo estava em sofrimento, deprimido, ele conseguia encontrar consolo através das pessoas. Nós somos o povo do consolo. A igreja é o povo que leva o consolo. Então nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades com a igreja local. Nós temos responsabilidade com as pessoas, com os nossos relacionamentos. No nosso trabalho, as pessoas lá estão passando por aflições. As pessoas estão com sede de encontrar conforto. As pessoas estão com sede de encontrar encorajamento. E nós sabemos disso e muitas vezes ficamos quietos. Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus não nos ensina assim. Não nos ensina assim. Nós temos que ser uma igreja que gera relacionamentos saudáveis, que leva conforto às pessoas.
A Bíblia nos mostra por diversas vezes para confortarmos uns aos outros com a nossa presença. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas entro, saio, não quero nem saber. Não importa quem morreu, eu quero é chorar. Não importa quem está fazendo aniversário, eu quero é comer bolo. Não nos preocupamos. E as pessoas pensam que é pecado somente adultério, idolatria, roubar, matar. E as pessoas estão lá na internet procurando um para virar a bazuca para ele e bem, caçando, doido para achar um. E não serve o corpo de Cristo. Onde a Bíblia manda. Onde a Bíblia manda. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos das pessoas e o conforto não é algo para nós dar a nós mesmos. O conforto é algo para levarmos aos outros. Seja o conforto de Deus para alguém, em nome de Jesus. Comece nessa semana sendo conforto para alguém, em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas no seu caminho essa semana, seja no seu trabalho, na sua família. Seja o conforto de Deus para essas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que nós levamos para casa para praticarmos então? Glorifique a Deus através dessas práticas. Dessa forma você glorifica a Deus. Você quer glorificar a Deus? Você quer exaltar a Deus? Faça essas práticas. Eu quero que hoje você entenda, e vou repetir o que disse no início para você. A Bíblia não desvincula o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com as pessoas. A Bíblia não desvincula isso. E é a igreja, é através da igreja que nós experimentamos o toque de Deus. É eu e você. A responsabilidade agora que você tem, você sabe, eu sou o responsável de levar conforto e consolo às pessoas. Eu quero que essa ficha caia da responsabilidade que você tem como igreja de Jesus. E quando nós levamos esse toque de Deus para as pessoas, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós levamos esse toque de Deus, você está e eu estou exaltando a Deus. Você está praticando espiritualidade. Você está exercitando a espiritualidade. As pessoas pensam que é somente através de um cântico que ela expressa espiritualidade. Ou através de um culto que ela está exercitando espiritualidade. Não. Não é só isso. Mas através dos nossos relacionamentos. Nós também praticamos espiritualidade. Através dos nossos relacionamentos, nós damos combustível às outras pessoas para seguir. Através dos nossos relacionamentos, nós levamos conforto. Mas não só isso. Através dos nossos relacionamentos, nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus. Nós levamos a glória a Deus por meio de Jesus Cristo. E você precisa saber e entender. Jesus glorificou o Pai. Jesus glorificou o Pai. Glorificou o Pai promovendo o relacionamento. Não foi assim na cruz do Calvário? Quando Jesus entrou na história, perdoou os nossos pecados. Quando Jesus se fez carne, sofreu, foi chicoteado, coroaram ele com uma cruz de espinho. Até então que ele pegou aquela cruz, carregou aquela cruz, levou aquela cruz. E aquela cruz então foi colocada ali no Monte Caveira.
E ele foi pregado na cruz para perdoar os nossos pecados. E ele disse: está consumado. Pai, entrego a ti o meu espírito. Ali a cédula foi rasgada. Ali os nossos pecados passados, presentes e futuros foram perdoados em Cristo Jesus. E ali o véu se rasgou. O véu rasgou de alto a baixo. E a Bíblia diz que nós podemos entrar agora com ousadia, com intrepidez, no Santo dos Santos, aonde uma vez no ano o sumo sacerdote entrava. Diz historiadores que ele tinha que entrar amarrado numa corda com um sininho, porque se ela parasse de tocar, ele foi fulminado lá dentro. Então se puxava ele para fora, porque ele não foi achado diante de Deus tão bom assim. Mas quando o véu se rasga, a Bíblia diz que agora nós podemos entrar aonde ninguém entrava. E agora nós podemos se relacionar com Deus. Porque agora quando Deus olha para mim, falho, miserável pecador, o maior pecador de todos os homens, o pior pastor da face da terra, Jesus não vê esse homem. Jesus vê o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então agora eu posso entrar nesse lugar e ter relacionamento com Deus. Eu quero que você entenda que Jesus glorificou o Pai, promovendo relacionamento de volta entre homem e Deus, entre criatura e Criador. Foi dessa forma que Jesus glorificou o Pai, trazendo de volta aquilo que se havia perdido. O relacionamento de Deus, quando o homem pecou, o elo foi quebrado, destituídos foram todos da glória de Deus, da presença de Deus. Mas agora Jesus cumpre o plano, executa o plano na cruz do Calvário, porque na verdade o Cordeiro já havia sido oferecido e padecido antes da fundação do mundo. E agora Jesus promove de volta um relacionamento entre o homem caído e o Deus santo e perfeito. Jesus glorificou o Pai dessa forma. Jesus glorificou o Pai promovendo relacionamento. Então eu quero e preciso também lhe dizer que quando nós não agimos assim, entendendo que eu me relaciono com Deus, também porque eu me relaciono com as pessoas, quando eu não consigo agir assim, eu peco contra Deus. Eu começo agora a ver que pecado está constante na minha vida e não só nos outros. Quando eu começo a ver que eu poderia servir mais, que eu poderia me preocupar mais, que eu poderia consolar mais, que eu poderia confortar mais, que eu poderia exercer mais no corpo de Cristo, através dos relacionamentos, e não faço, eu consigo ver que eu sou um pecador mesmo. E não só os outros, não só aqueles que nós rotulamos como esse cara é perdido, esse camarada não tem jeito, essa mulher não tem jeito. E ficamos como aqueles conhecedores da lei, fariseus. Fui pega no ato. E Jesus disse: atire então quem não tem pecado. Atire a primeira pedra. E eu sou um daqueles então com a pedra na mão. E quando eu vejo que eu não estou fazendo isso, eu sou o primeiro a largar a pedra da mão e não me retirar, porque eu também sou pecador. Eu também sou pecador. Quando eu não ajo assim, eu estou pecando contra Deus. E note vocês que está no imperativo. É uma ordem. E quando eu desobedeço uma ordem, eu estou pecando contra Deus. Estou exercendo pecado da desobediência. Da desobediência. E quando nós não agimos assim, nós pecamos também de outra forma. A Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, faça tudo para
que a Bíblia diz? Faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para promover a glória de Deus. A nossa vida tem que ser para exaltar a Deus. Eu tenho que exaltar a Deus com todas as minhas atitudes, mas a Bíblia também foca que quando eu me relaciono, sirvo, ajudo, consolo, conforto, eu glorifico a Deus. Mas quando eu não faço dessa forma, a minha vida não está glorificando a Deus. É a Bíblia quem diz. E se eu vivo uma vida que não glorifica a Deus, eu peco. E isso era o nosso pecado também. Nós vivíamos uma vida, talvez você fale, mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca traí, eu nunca fiz nada de errado, pastor. Mas você vive uma vida para si. Você vive uma vida centrada em si. Mas agora, quando nós conhecemos a Cristo, nós vivemos uma vida totalmente para glorificar ao Pai, por meio de Cristo Jesus. E quando eu não ajo dessa forma que o apóstolo Pedro disse, que dessa forma nós traríamos então glória a Deus, e eu não faço, eu estou vivendo uma vida assim como vivia antes, sem glorificar a Deus. E com isso, sinto-lhe dizer, a você e a mim, com isso nós ofendemos a Deus. Eu ofendo a Deus dessa forma. Então nós vamos orar nesse momento. O grupo de louvor vai cantar. E eu quero que você reflita. Reflita como tem sido os meus relacionamentos dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas em todos os âmbitos. Eu tenho promovido conforto. Eu tenho promovido energia, combustível para as pessoas seguir a caminhada. Eu tenho me preocupado com as pessoas. Ou eu tenho me isentado quando as pessoas vêm a mim contando os problemas dela, problemas emocionais, problemas conjugais, problemas na família, com filhos, problemas de relacionamentos. Como eu tenho agido quando as pessoas chegam até mim? Eu quero convidar você a orar nessa noite e falar: Deus, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Senhor através da minha vida, Deus. Eu quero glorificar o Senhor através da minha vida, através dos meus relacionamentos, Deus. Coloca pessoas em meus caminhos, Senhor, para que eu leve conforto, que eu leve consolo, e o Senhor seja glorificado através de mim. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Reflita nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos, Senhor, pedir perdão, Pai. Perdão dos nossos pecados, perdão do meu pecado, Deus. O meu pecado quando eu desobedeço, Senhor. Quando, Senhor, eu me isento, Senhor. Eu tiro o corpo fora quando as pessoas procuram. Em nome de Jesus.